quase no fim. Não acabei já. Estou a falar do fim do estudo. Está quase. Vamos hoje, se Deus quiser, começar e acabar esta segunda, terceira epístola de João e a epístola de Judas. Depois entramos no último livro da Bíblia, o Apocalipse, e eu não sei ainda se vou fazer dois estudos ou um, talvez dois. Portanto, tenho sérias dúvidas que consiga fazer tudo num só. E pronto. O Apocalipse é daqueles livros que, quando vocês pensam se calhar neste voo, alguns de vocês é o livro para vocês estão desejosos que lá chegue, não é? Não precisam dizer que sim, que eu já percebi. Vamos ver. Mas antes temos que tratar destes. Estas primeira, segunda e terceira epístola de João, estas três pequenas cartas, são a prova de que muitas vezes os tesouros mais valiosos vêm em caixas pequenas. E são talvez as cartas da Bíblia que são menos lidas pelos cristãos hoje. Quantas vezes, falem por vós, eu já fiz a minha análise, vocês dedicam-se, eu hoje vou ler a primeira, segunda e terceira epístola de João e Judas. Ficam sempre para o fim. É das tais cartas da Bíblia, ou das tais livros da Bíblia, que são menos lidos pelos cristãos hoje. Lemos e bem as cartas de Paulo, porque tem um ensino para nós, a Igreja Corpo de Cristo, mas temos aqui Judas e a primeira, segunda e terceira epístola de João, se estão no cânon bíblico que Deus assim permitiu, é porque têm relevância para nós e devem ser lidas e devem ser estudadas. Estas epístolas, como eu já referenciei quando estudámos a primeira epístola de João, foram escritas, é certo, depois das cartas de Paulo, mas não pertencem à dispensação da graça, são proféticas, dirigidas a Israel e ganharão um pleno significado depois do arrebatamento à Igreja Messiânica que viverá depois. Mas, eu digo mas, para nós contém preciosos ensinamentos. E por isso é que também Deus permitiu que elas estivessem aqui. E hoje vamos ver mais algumas coisas nesse sentido. O tema da segunda epístola de João, estamos a falar da segunda epístola, mas é um capítulo com 13 versículos, mas não deixa de ser especial. Como é que nós... Vocês já deviam saber disto, eu vou fazer a pergunta, mas não me respondam. Como é que geralmente nós sabemos quais são os temas dos livros? Pelo número de vezes que alguma palavra é repetida. É ou não é verdade? Aqui a palavra que é mais repetida é verdade. Nestes 13 versículos é repetida 5 vezes. E, portanto, o tema deste livro é a verdade. Mas, eu vou ser mais específico. O tema verdadeiramente deste livro não é só verdade, é amar a verdade. E tem que perceber que eu falei-vos de um grupo, os gnósticos, do agnosticismo, que andava a espalhar o quê? Mentiras. De que o Senhor não veio em corpo físico. Que só a parte imaterial e espiritual é que tem valor. A parte material não tem valor. Se fosse verdade que o Senhor Jesus não veio em corpo físico, Ele não teria morrido na cruz como homem. E se não morreu na cruz como homem, a sua morte não tinha um poder redentor para todos nós. Porque só um homem poderia morrer por homens. Se ele era espírito, não podia morrer como homem. Se não morreu como homem, a salvação é posta em xeque. Estão a ver a gravidade do agnosticismo? E por isso é que João, que é um apóstolo do amor, desta vez incide o amor na verdade. Ele não ama só, ama a verdade. Combater estas ideias. Vivemos numa sociedade que valoriza a opinião de cada um como uma expressão de verdade. Eu tenho a minha verdade, tu tens a tua verdade, eu respeito a tua verdade, tu respeitas a minha verdade, eu respeito a tua. Ou seja, a verdade é relativa e não é absoluta. E a Bíblia prova e mostra-nos que a verdade é absoluta. Eu acho piada, e não tem piada nenhuma, eu vejo o mundo e vejo mesmo as hostes inimigas que lutam contra nós a defenderem mentiras com unhas e dentes. E nós somos uns fracos que não defendemos a verdade com unhas e dentes. Os outros, os nossos inimigos, defendem mentiras com unhas e dentes. Não têm vergonha de se expor, quer nos meios de comunicação social, quer no meio da música, quer no meio do showbiz, quer no meio do Hollywood, promovem até o satanismo. E outras coisas que não vamos falar sobre isso agora. Mas nós somos muitas vezes uns fracos. Desculpem, não estou a falar de nós, igreja daqui do Conde. Geral, igreja, hoje. Temos vergonha de assumir as verdades. João mostra-nos que nós não só devemos sabê-la, porque não podemos assumir uma coisa que desconhecemos, mas depois desse saber temos que a amar, ao ponto
de nos mantermos firmes por ela. E este era um princípio para a igreja messiânica depois do arrebatamento, mas é um princípio para hoje também. Ok? E, portanto, o amor requer verdade, não permissividade. Quando confrontamos, eu estou-me a indicar um bocadinho sobre isto, porque eu acho que é importante. Nós, quando confrontamos alguém com a verdade, é prova de amor para essa pessoa. Por isso é que devemos amar a verdade. O amor e a verdade é um par que anda sempre junto. Eu não posso ser verdadeiro se não amar, e não posso amar sem ser verdadeiro. Eu devo amar com a verdade. E se eu estou a confrontar alguém com a verdade, e tenho que o fazer com mansidão, não é à bruta, senão perco a razão toda, mas se fizer com mansidão, eu estou a revelar amor para essa pessoa. Estou a fazer prova de amor. Mas quando não temos coragem para enfrentar e expor os erros de alguém, nós revelamos falta de amor sobre esse alguém. Ou seja, o amor é diminuído quando a verdade é diminuída. O amor é aumentado quando a verdade é aumentada. O amor e a verdade andam sempre juntos. Por exemplo, exemplos bíblicos. Eu não tenho tempo de ver as passagens, vou só expor. Se Elias pensasse que não devemos expor a verdade e devemos tolerar o erro, ele nunca teria convocado ou desafiado os profetas de Baal para um duelo pela verdade no Monte Carmelo. Certo? Cada um tem o seu culto. Eu cultuo a Deus, vocês cultuam como querem, cada um está na sua. Um dia veremos quem é que fez bem. Não. Ele convocou o erro, chamou, os bois pelos nomes, convocou os profetas de Baal para o encontro do Monte Carmelo, um desafio pela verdade. Mais, ele desafiou Acabe, correndo o risco de ficar com o pescoço assim, e chamou-lhe o que tinha que chamar. E expôs os seus erros. Verdade. Elias era um homem pela verdade. Mais, sabem quando é que David mudou de rumo depois de ter adulterado e ter assassinado? Foi quando houve uma pessoa que, sem medo, lhe expôs a verdade. Natã. Se não houvesse um Natã, David se calhar nunca tinha mudado de rumo. E esta, hein? Porque ele expôs a verdade, revelou amor. E esta exposição de verdade com amor ajudou David a mudar de rumo. E a ser um David diferente. Se Paulo pensasse que devíamos ser todos permissivos e devemos amar todos com permissividade, ele, perante as ameaças ao Evangelho da Graça, judaizantes e de outros evangelhos, ele teria ficado impávido e sereno. Mas ele não ficou impávido e sereno. Ele lutou pela verdade. E revelou amor fazendo isso também. Portanto, o mundo confunde amor com tolerância com o erro. E se nós, irmãos, para não causarmos ondas onde estamos e na sociedade, deixarmos de expor a verdade, estaremos a negar a própria fé. Eu estou a falar mais sério porque é verdade. Estaremos a negar a fé. Por exemplo, eu há dias foi há poucos dias, eu estava a falar com eu não vou dizer o nome, com um ancião de uma igreja, chamado pastor, de uma grande igreja de Lisboa, e ele estava-me a dizer uma história que aconteceu agora há poucos dias. Ele faz pregação expositiva e estava a pregar sobre Romanos 1. E chegou àquela parte da homossexualidade. E estava lá. E ele, atacou. Quando ele começou e tocou no assunto da homossexualidade, eis que estava numa das cadeiras uma irmã que tinha acabado de trazer o cabeleireiro dela. Quando ele começou a tocar o assunto, aquela irmã abre-lhe os olhos. E ele, dentro da sua mente, pensou: eu vou continuar. Está aqui, eu vou continuar. É verdade, eu vou falar. E vou dizer o que tenho a dizer. Com amor, mas vou dizer o que tenho a dizer. E depois seja o que Deus quiser. Quando acabou o culto, ele foi lá receber os irmãos ao pé da porta e essa irmã foi ter com ele. Oh, irmão, o que você foi fazer? Eu tinha acabado de trazer o meu cabeleireiro. Porquê é que você foi falar sobre isto? E ele, com muita calma: irmã, está na Bíblia. Está na Bíblia, tem que ser falado, tem muita pena. Mas, ouça, eu procurei ter cuidado. Bom, ele foi para casa e pensou... ele não disse tudo o que pensou, mas eu deduzo que ele tinha pensado: será que eu pus o pé na poça? Será que eu fui demasiado cruel? E agora? Não é que ele nessa tarde recebe uma mensagem dessa cabeleireira a dizer assim: desta irmã, o meu cabeleireiro, ele contou-me que durante muito tempo, quando era menino, foi à escola dominical. E a sua mensagem mexeu tanto com ele que quer falar consigo. E ele assim: ainda bem que eu falei a verdade.
E muitas vezes nós falamos, temos medo de, pai, se eu disser a verdade, os outros vão interpretar mal, os outros não vão gostar, os outros vão... Isso é o que o diabo quer nos meter na cabeça. Mas falar a verdade custa o que custar, ok? Vamos começar então, senão nunca mais acabamos. Versículo 1 a 4 da segunda epístola de João. O presbítero à senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade. E não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Por amor da verdade que está em nós e para sempre estará connosco. Graça seja convosco, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, em verdade e amor. Muito me alegro por achar que alguns dos seus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Ok. Verdade, 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 verdade. Quem é a senhora eleita? Não sei. Há duas versões, há duas hipóteses. Pode ser, segundo muitos, uma figura desta igreja messiânica, da qual os seus filhos são os crentes da igreja messiânica, como pode ser mesmo uma senhora eleita e os seus filhos. Mas eu não me vou aventurar a dizer o que é, porque eu também não sei. Portanto, e é isto. E agora, versículos 5. Senhora, rogo-te não como se escrevesse o novo mandamento. Há teorias sobre, que eu também estive a ver, de quem poderia ser. E algumas que até são bem fundamentadas, mas eu não me vou arriscar a dizer aquilo que não tenho certezas. E agora, senhora, rogo-te não... Mas posso falar com vocês no fim, está bem? Quando isto não estiver a ser gravado. Rogo não como se escrevesse um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Ou seja, João, a regressar à sua mensagem típica, amar os outros, amar uns aos outros, ele repete isto sempre que escreve, seja o que for, mesmo que seja uma carta com um capítulo 13 versículos. Há sempre amor em João. Este queria trucidar uma cidade com fogo do céu, ok? Nunca se esqueçam disto. Agora, fala de amor por todos os poros. Capítulo 1, versículo 7. Porque já muitos enganadores, lá está, o engano, por isso é que este é um alerta à verdade, entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo vem em carne. Lá está, o agnosticismo. Este tal é o enganador e o anticristo. Vemos aqui referência ao movimento gnóstico, ok? Já expliquei. Uma pequena nota. Muitos enganadores entraram no mundo. Não é que vão entrar, é que entraram no mundo. E diz assim, e entre os quais temos também o anticristo. Isto é uma clara alusão ao futuro. Um dos enganadores será o anticristo. Eu vou-me adiantar. Pedro imaginava isto como algo mais distante, falando disto. Mas aqui vemos que a sua epístola João fala como se estivesse a viver isso. Já entraram e um deles é o anticristo. Estão a ver? Isto é uma alusão ao futuro, claramente profecia, após o arrebatamento. E já vamos ver mais detalhes sobre isto. 1:8. Olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Olha, Paulo nunca vos diz, olhem por vocês mesmos para que não percam aquilo que Deus já vos garantiu. É verdade que diz que temos coroas, que podemos não receber. Mas a salvação nunca é condicional, é sempre garantida. Ok? Aliás, há uma passagem na segunda epístola de Pedro 1:10-11 que diz assim, e que é um pouco paralela com isto, porque diz respeito ao mesmo período de tempo. Fazei firme a vossa vocação e eleição. E depois continua, e depois diz assim, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino. Como é que é? Eu tenho que fazer alguma coisa para que a porta se abra mais? E se eu fizer menos, a porta fecha mais? Vemos isto na graça? Não. Na graça nós vemos que, pela graça de Deus, a porta está escancarada. E por isso é que Paulo diz, vamos usar a graça de Deus em vão? Se lá porque temos a salvação vamos tratar mal a graça? Não, de modo nenhum. Vamos fazer o nosso melhor, porque Deus merece. Mas Pedro diz aqui, olha, façam firme a vossa vocação e eleição, trabalhem para que a porta continue aberta. Ok? Estão a ver que ilusão a fé e obras? E vemos isto também em João. C.R. Stam disse isto um dia, sobre esta passagem. No tribunal de Cristo não se decide salvação para os crentes de hoje, mas fidelidade. Alguns crentes terão pouco para mostrar. Estou a ler devagar. Contudo, mesmo que toda a sua obra se queime, ainda assim estarão salvos. Porque a salvação é um dom gratuito, não um galardão. Eu vou repetir. E há pessoas que se preocupam muito com isto. Tribunal de Cristo, Tribunal de Cristo. Ouçam isto. No Tribunal de Cristo não se decide salvação, mas fidelidade. Nós temos o penhor da salvação, que é o Espírito Santo. Não é discutível.
Mas alguns crentes terão pouco para mostrar. Ok? Contudo, mesmo que toda a sua obra se queime, ainda assim estarão salvos, se forem crentes, porque a salvação é um dom gratuito, não um galardão. Ok? Isto é bom assegurar. 10, 11, que é versículo 10 e 11. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Isto não é muito típico das cartas de Paulo. Paulo diz assim, olha, há alguns que vocês podem saudar, outros que não. Se a pessoa disser que sim e amém o que estás a dizer, saúda-o. Se não, dá-lhe um pontapé. É isso que nós vemos nas cartas de Paulo? Não. Não há, até Tiago dizia que não devemos fazer exceção de pessoas. Mas aqui nós vemos, calma. Epá, se defender a tua doutrina, recebe-o em casa. Porquê? Isto é muito importante saber. No futuro, a igreja, após o arrebatamento, será uma igreja, sobretudo, em casas. Porque vai haver perseguições. Por isso é que está muito aquele contexto de casa, de hospitalidade. Casa. Lembram-se quando houve a ressurreição? Eles estavam onde? Em casas. As casas vão ser o principal foco da igreja do futuro. Eu acredito nisso. Porque em caso de perseguição é o meio mais seguro para que os crentes se possam reunir. E o que ele está aqui a dizer é muito simples. Se alguém vier com outras ideias, gnósticas ou outras, pelo bem da manutenção da fé destes crentes neste período difícil, não se deixe contaminar recebendo essas pessoas. Ok? É o que João está aqui a dizer. Receber tal pessoa é cooperar com o erro e trair o Senhor. E com isto passo para a terceira epístola de João. É o livro mais curto das Escrituras, mas dirão alguns, mas tem mais 2 versículos. Pois é, mas no grego não é. Vocês não tinham como saber, eu também não sabia, soube quando estudei. Portanto, esta aqui eu também não sabia. Portanto, é mesmo o livro mais curto da Bíblia, apesar de ter mais 2 versículos que a segunda epístola de João, porque no grego tem menos palavras. Reparem, uma coisa gira. A primeira epístola de João é escrita para um conjunto de crentes. Ok? Vários. A segunda epístola de João é escrita para a eleita e os seus filhos. Está a reduzir o escopo em brasileiro. Está a reduzir os alvos. E a terceira epístola de João é escrita para uma pessoa, para Gaio. Ele começou de muitos, para poucos, para um. Ok? Estão a ver? É o livro mais pessoal das Escrituras, porque é escrito para uma pessoa, para Gaio. Vocês, esta palavra, este nome diz-vos alguma coisa? Mas não é essa pessoa. Aquela passagem que Paulo diz, só batizei a Gaio. E alguns pensam assim, e a casa de Stefanos, acho eu. E vocês podem dizer assim, é o Gaio lá que Paulo batizou. Calma, porque João chama-lhe filho mais à frente. Portanto, filho, geralmente é porque tem intervenção na sua fé. E se fosse o Gaio de Corinto, quem era quem era pai desse Gaio seria Paulo, na fé. E por isso é que eu creio que não é o mesmo Gaio. Ok? Gaio é como João. Há muitos Joões, há muitos Davides, há muitos Paulos, há muitas Marias. Qual é o problema de ter o mesmo nome? E, portanto, apesar de ser contemporâneo de João, ele representa, porque alguns pegam nisto assim, como é que tu podes dizer que isto é profecia se ele está a falar para uma pessoa que viveu na altura e era contemporâneo? É uma boa pergunta. Mas eu acredito que, quando ele escreveu esta carta, dirigida àquele Gaio é uma persona, é uma figura do típico crente desse tipo de ajuntamento que haverá depois do arrebatamento. Apesar de ele ter nome, apesar de viver ser contemporâneo de João, ele representa o crente que tem os mesmos desafios que os mesmos crentes terão que enfrentar depois. E isso não contradiz em nada ao resto. Ele é um modelo do remanescente que existirá no futuro quando o programa do reino for retomado. As epístolas do reino tinham muitas vezes destinatários individuais, mas o seu conteúdo é instrutivo para o Israel futuro. Aqui, tal como na segunda epístola de João, o foco também é verdade. É citado 6 vezes a palavra verdade. João continua nesta, verdade e verdade e verdade. Mas há uma coisa curiosa. Se na segunda epístola João tem o cuidado de alertar para não receberem em casa quem não deviam, na terceira João tem o cuidado de ver o outro lado da moeda, para não deixar de receber em casa quem deviam. Porque havia um senhor chamado Diótrefes que não recebia quem devia receber. Até ele na segunda diz assim, vejam lá, não recebam em casa quem não devem, que vocês deixam-se contaminar. E na terceira diz assim, vejam lá,
Então vocês deviam receber pessoas que são em condições e não recebem, como o Diótrefes, que se acha muito bom, que acha que quer ter o primado, que acha que é o suprassumo da igreja, que acha que é o melhor de todos e não quer receber mais ninguém. Estão a ver o outro lado? E as duas coisas são verdade. Nós não devemos deixar contaminar com pessoas que não devem ser os nossos companheiros, mas também não devemos nos vedar às pessoas que nos podem ajudar e abençoar. Isto tem que haver um equilíbrio. Isso do Diótrefes está no versículo 9. 3 e 4. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. E depois vejam o 4. Não tenho maior gozo do que este. Parem agora um bocadinho. Se fosse feito um inquérito, o que é que dá maior alegria a alguém? Muitos diriam. É ter um bem. Outros é mudar de estado civil. Outro é ter mais reconhecimento. Outro é ter mais dinheiro. João, o que lhe dava mais alegria na vida era ver que aqueles a que ele estava a cuidar estavam na verdade. E agora vou fazer o outro lado da moeda. Visto que estamos a ver lados da moeda diferentes. Seguramente o que lhe dava mais tristeza era ver que aqueles que ele tratava andavam longe da verdade. E eu acho que um bom sinal de saúde de uma igreja é perceber se cada um também sentisse assim. Será que nós estamos contentes quando o nosso irmão está bem e anda nos caminhos certos? E será que ficamos tristes quando vemos que pelo nosso testemunho outros estão mal? Acho que é um bom indicador de como é que nós estamos. Se ficamos contentes quando vemos que os outros andam bem e ficamos tristes quando vemos que os outros andam mal, sobretudo por nosso mau testemunho. Ok? Vamos pensar todos nisso. Versículo 2. Eu voltei para trás agora, de propósito. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Este é o versículo que muitos usam para justificar a teoria da prosperidade e curas e tudo mais. Olha como é que João faz a ligação. Amado, desejo... Amado, já sabem que é o João que escreve, não é? É amor e amado por todo o lado. Amado, desejo que te vá bem, que as coisas te corram bem, que tenhas um bom emprego, que tenhas um bom carro, que tenhas uma boa casa. Em todas as coisas, não é só algumas, é que tudo corra bem. E que tenhas saúde, assim como vai bem a tua alma. Ele liga saúde à alma. Se a tua alma te for bem, tu tens muita saúde. Se a tua alma te for mal, estiver mal, tu tens pouca saúde. Ou seja, é bom que a tua alma esteja bem para que tenhas bem na saúde. Quem faz a ligação é João. João está aqui a dizer que tenhas saúde assim como bem vai a tua alma. Ele está a fazer um nexo de causalidade entre uma coisa e outra. Ele diz assim, a saúde depende da alma e a alma da saúde. Está tudo ligado. Por isso é que alguns pegam nisto. E isto não é para nós hoje. Diz assim, meus amigos, se tiveres fé, tu vais ser curado. Porque a Bíblia diz que a saúde está ligada à alma. Vocês estão a perceber o perigo disto? É bíblico? É bíblico. É para nós? Não é para nós. Na altura vai ser assim. Graças a Deus vai ser assim. As pessoas vão ter tanta condição complicada na vida deles. Vai haver perseguição por todo o lado. Sabem, no maior dos tormentos, maior o suprimento de Deus. E eu acredito que nenhum de nós iria gostar de estar no lugar deles. Nós somos os privilegiados, mas eles vão ter dores que nós nunca jamais imaginámos ter, mas também vão ter apoio da parte de Deus que nós nunca imaginámos poder ter, porque não precisamos. Agora, eles vão ter essa ligação da saúde com a alma, mas nós hoje não temos essa garantia. Nós hoje vamos ficar doentes. Nós podemos morrer de doença. Aliás, nós morremos sempre de doença. Quer dizer, pode ser um traumatismo, uma coisa mais violenta, mas não vou por aí hoje. Mas esta ligação de tenhas saúde assim como bem vai a tua alma é mais um indicador que isto não é para nós hoje. Versículo 5. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. Que isto pode ser dito de nós, que nós somos iguais cá fora, cá dentro como lá fora. Este Gaio, por isso é que ele é um modelo. Estão a ver? Tu procedes no domingo de manhã, aliás, tu lá fora, na quarta-feira, quando vais beber um cafezinho com os teus colegas de trabalho, procedes igualmente quando vais beber um cafezinho depois dos almoços aqui da igreja. És igual. Vocês estão a ver? Isto também é para nós hoje. Isto era para o Gaio, isto é para os crentes desta igreja messiânica, mas é para nós hoje também. Procedemos igualmente
aqui e lá fora, para com os estranhos. Versículo 11. Amado, não sigas o que é mau. Eu gosto do João, porque cada vez que ele dá um versículo mais apertado, começa sempre com o amado. Já repararam? Isto vai ser difícil, então vá. Amado, até para acalmar, para amaciar a fé, e começa a dizer, amado, não sigas o exemplo do Diótrefes, que é o que ele quer dizer aqui. Não sigas os Diótrefes desta vida, não sigas os maus exemplos. Há pessoas que na igreja pensam assim, como o A e o B fizeram aquilo, eu posso fazer. Eu tenho maior legitimidade para fazer também o erro. Porque se o outro fez e o outro fez, se eu fizer, não é tão grave assim. E o que ele está a dizer assim, lá porque o Diótrefes, que se achava muito bom, fazia isto de errado, nunca usemos os erros dos outros como desculpa para fazer a mesma coisa. Isto serve para o Gaio, como serve para o Manel e para a Joaquina e para o... Joaquina e Joaquim, todos. Aqui da igreja e todas as igrejas de hoje também. Não usemos o erro dos outros para fazer disparate também. E finalmente, sobre esta epístola, 13 e 14. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos face a face. Isto podia ser um tema de mensagem hoje em dia. Porquê? Porque nós hoje somos muito ecrã dependentes. Aqui, eu não quero mais escrever de caneta. Como é que é? Ele diz mesmo. Porque é o que tinha. Mas se isto for escrito hoje assim, eu não quero mais teclar, eu não quero mais ver-te por WhatsApp. Eu quero ver-te pessoalmente. Estão a ver? E hoje falta isto entre os crentes. Estamos muito ligados ao ecrã, estamos muito ligados às chamadas, estamos muito ligados às mensagens e temos pouco contacto visual uns com os outros. E o que o João está aqui a dizer chega de tinta, chega de papel, chega de caneta, temos que nos ver. E muitas vezes temos que fazer isso uns com os outros. Já chega de falar, vamos combinar um encontro de beber um café, nem que seja 5 minutos. Isto é importante, aprendemos também com o João. Judas. E estou a acabar. Bem, Judas 1:1. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados... Jesus Cristo, irmão de Tiago. Tiago de quem? O irmão de Jesus. E só aqui nós percebemos logo para quem é que isto é escrito. Temos aqui a língua da circuncisão. O facto de ele ser irmão de Tiago, Tiago era líder da igreja em Jerusalém, nós vemos isso em Atos 15:13. Automaticamente colocam na linhagem da circuncisão. Leiam, não precisam ler, eu vou citar Gálatas 2:9. Diz assim, quando Paulo esteve com Pedro em Jerusalém, e conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, Paulo dizer, como eles perceberam as revelações que eu recebi, deram-nos as destas, ou seja, concordaram. Concordaram em quê? Que nós fôssemos aos gentios e eles quem? Tiago, Cefas, João, para onde? À circuncisão. O facto de ser irmão de Tiago automaticamente o inclui naqueles que iam para onde? Para a circuncisão. Judas, o que vai escrever é nesse contexto. E, portanto, ele está claramente sempre num contexto profético. Ele não está a escrever para a Igreja Corpo de Cristo. Ele está a escrever para os crentes do programa do Reino, judeus que aguardavam o cumprimento de promessas messiânicas. E, portanto, esta carta também está relacionada com profecia, não com graça, e é uma carta apontada para o futuro. Para que tenham uma noção, Judas pertence ao grupo dos escritores do Reino, como Tiago, Pedro, João e Judas. E as suas epístolas revelam não a doutrina do corpo de Cristo, mas a doutrina para o remanescente de Israel, para perseverarem em santidade nos últimos dias. Agora, ele escreve num contexto de corrupção religiosa. Ele cita exemplos do Velho Testamento para corroborar essa corrupção, como Caim, no versículo 18, nós temos isso escrito. Sim, corrupção, eu vou citar, onde é que eu tenho isto? Zombadores. Os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Noutra tradução é zombadores. E ele, no fundo, cita depois exemplos aqui neste livro, nós não temos tempo, como Caim, Balaão e Coré, que são exemplos judaicos de corrupção. Ok? A linguagem que nós temos aqui em Judas é muito idêntica à linguagem que foi utilizada na segunda epístola de Pedro. Muito idêntica. E, portanto, é profética, aponta para a grande tribulação, etc. Judas antevê a apostasia que virá sobre Israel,
antes da vinda do Senhor para estabelecer o seu reino. Ainda sobre Judas, a comparação entre Judas e Pedro. Eu já vou ler aqui algumas passagens, só estou a fazer um bocadinho de introdução. Judas e a segunda epístola de Pedro são quase paralelos. É como se são duas faces da mesma moeda. Segunda epístola de Pedro prediz a apostasia. Judas vê como presente. É como se ambos falassem no mesmo assunto, mas em timings diferentes. Pedro está a vê-la ao longe, Judas está quase a vivê-la. Estão a ver? Portanto, apostasia vindoura é o que nós vemos em 2 Epístola de Pedro e em Judas apostasia instalada, é o que temos aqui. Ok? A dispensação da graça, alguns perguntarão, mas Judas quando escreveu isto, a dispensação da graça já estava em curso. Judas escreve depois de Paulo. Mas como João, ele mantém o seu ministério à circuncisão. Isto é importante citar. Porquê? Não vemos aqui nesta epístola, nesta carta, nestes 25 versículos, nada de Igreja Corpo de Cristo. Não vemos aqui nenhuma referência à justificação pela fé sem obras. Não vemos aqui nenhum ensino sobre a posição celestial do crente. Não vemos aqui nenhuma instrução sobre o mistério revelado a Paulo. O que vemos aqui são outras coisas, como vamos ver. Aliás, versículos 14 e 15. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus anjos. Isto é o que? O arrebatamento? Para fazer juízo. Isto é arrebatamento? Isto é a segunda vinda. Contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade, etc, etc, etc. Portanto, vemos aqui vinda do Senhor em juízo, ok? Vemos no versículo 20 a 21 aquilo que é dito sempre para este tipo de situações de igreja próximo da grande tribulação, que é exortação à perseverança na fé. Versículo 20 e 21. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sob a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Tipo, aguentai-vos. Estes tempos vão ser duríssimos. Tenham força, tenham fé, não desistam, ok? E finalmente temos aqui uma advertência contra os falsos mestres dentro de Israel. Ok? Judas, em jeito de conclusão, estou quase a terminar, fala do Senhor, como nós acabamos de ler, vindo aqui com milhares dos seus santos para executar juízo. Isto é reino. Isto não é o arrebatamento. Ok? E, portanto, nenhuma parte de Judas ser justo está presente a dispensação da graça. A nível, já que estou a terminar quase aqui o Novo Testamento, um pequeno resumo. Nós vemos o Evangelho da circuncisão aonde? Em Tiago, 1 e 2 de Pedro, 1 e 2 e 3 de João e Judas. Programa Israel e Reino Terrestre. Vemos o Evangelho da circuncisão e graça aonde? De Romanos a Filémon. Programa Corpo de Cristo e Céus. E vemos Hebreus como transição. A ponte entre Israel e o Corpo de Cristo. Portanto, Judas é o último livro do reino. É o livro da apostasia final, antes do juízo e da revelação do Messias. Há aqui uma coisa importante que eu queria só apenas citar. Muito embora Judas escreva ao remanescente de Israel, nós podemos aqui aprender, se vocês leiam os 25 versículos, porque eu não vou ter tempo para ler isto, eu não quero me estender muito, o valor da integridade, da defesa da fé e da separação do erro, mesmo neste contexto difícil, ok? Portanto, o autor de Judas é Judas, data após Paulo, destinatário judeus crentes, tema central, apostasia e fidelidade antes do juízo, aplicação moral, defesa da verdade, vigilância espiritual e mensagem. Qual é? O Senhor vem para julgar, reino terrestre, e não temos aqui arrebatamento, ok? De uma forma muito sintética, isto é Judas. Mas, queria terminar com isto, que podia estar escrito numa carta de Paulo, mas está aqui em Judas, e podemos extrair daqui para nós, que diz assim, a parte final. Olha, até podia, apesar do 23 ser duvidoso da aplicação de alguns aspectos, eu também posso interpretar para nós hoje. 23 ao 25. Salvai alguns com temor. Isto é interessante. Nós, quando estamos a evangelizar, como é que eu ia dizer isto para que não diga disparates? Eu já vi pessoas das quais eu fiquei impressionado pelo bem e pelo mal na forma como se evangeliza. E nós, quando falamos a alguém, devemos falar com temor.
Porque quando nós falamos com sobranceria, nós perdemos o poder de poder fazer alguma coisa. Como se tivéssemos em nós o poder, não temos. E eu acho que este detalhe é interessante. Salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo. Isto é uma coisa que ele fazia aqui e que nós também devemos fazer. Devemos ter amor pelos outros ao ponto de falar com eles, mas não só dizer crer no Senhor Jesus Cristo, mas fazê-lo sempre em temor. Ok? Depois, 24. Isto tem podido estar numa carta normal de Paulo. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Hoje, quem nos mantém impecáveis é Deus. Quem nos pode evitar que nós tropecemos é Deus. Uma vez um indivíduo que escreveu isto numa oração. Deus, quando eu tiver vontade, não me des a oportunidade para fazer o erro. E quando eu tiver a oportunidade, não me des a vontade. E isto é Deus é que faz. É Deus que nos evita de tropeçar. E é Deus que nos apresenta irrepreensíveis. E finalmente, versículo 25, podia estar em qualquer carta de Paulo. Ao Deus único, sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder agora e para todo sempre. Amém.